Engana-se quem pensa que Jesus rejeitou totalmente o sistema religioso de sua terra natal, Israel. Na verdade, Jesus condenou a hipocrisia, a maldade dos líderes religiosos de todas as épocas da história de Israel. Ouça o que o Evangelho nos diz sobre Jesus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Jesus, sendo judeu, foi educado desde o nascimento nos ensinos da Torá. E a Torá, nós sabemos, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Com 8 dias de nascido, Jesus foi apresentado no templo em Jerusalém pelos seus pais. Com 12 anos, debatia com os mestres da lei mosaica no templo em Jerusalém. Durante o tempo em que viveu na província da Galileia, ele frequentou as sinagogas da região. Era seu costume ir à sinagoga e participar do culto no sábado, como qualquer outro homem judeu. Por diversas vezes nos evangelhos encontramos Jesus no templo em Jerusalém. Ele sempre condenou a profanação do templo, dizendo assim: este local sagrado é a casa do meu Pai. Ou então disse: é casa de oração. Ninguém discute que Deus não habita em templos de pedra ou de tijolos. Deus realmente habita no interior daquele que crê de todo o coração. No entanto, muitos cristãos hoje em dia interpretam equivocadamente que Jesus abominou o sistema religioso em Israel. Poderia ser o caso de Jesus também ser um hipócrita? Creio que não. Tenho certeza que não. Jesus nunca deixou de ser judeu enquanto esteve nesta terra. Sendo filho de Deus e filho de Davi, ele honrou os patriarcas e os profetas. Mencionou muitos textos escritos por Moisés. Eu vou dar um aviso a todos que hoje em dia se apresentam orgulhosamente como desigrejados. Se a liderança de uma congregação não te agrada, procure outra congregação. Se nenhuma congregação te agrada, não resta dúvida que o problema é você. A igreja somos nós, as pessoas. Igreja não é lugar de perfeição. Afinal, estamos pregando o evangelho que transforma. E todos os dias novos convertidos são acrescentados. Como esperar que todos tenham a mesma maturidade espiritual? Com certeza não é possível experimentar a plenitude da vida cristã estando distante, desinteressado e insensível ao restante do corpo de Cristo. Sem envolvimento pessoal não há genuína comunhão. Se um membro do corpo sofre, naturalmente todo o corpo sofre. Se um membro do corpo está contente, todo o corpo se alegra com ele. Era costume de Jesus ir à sinagoga. E a carta aos Hebreus nos adverte dizendo: não deixemos de reunir-nos como igreja, como é costume de alguns. O costume de Jesus era ir à sinagoga. A sinagoga era o equivalente às nossas igrejas hoje em dia. Também os apóstolos de Jesus jamais abandonaram a frequência nas sinagogas. Sempre que o apóstolo Paulo chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga. Foi rejeitado em muitas delas, é verdade, mas também alcançou muitas vidas ali. Finalmente fica uma pergunta aos cristãos que hoje, mesmo vacinados, continuam trancafiados em suas casas com medo do vírus. Este é o único medo que vocês têm? Este é o único inimigo que vocês precisam enfrentar hoje em dia? Termino dizendo, como disse Jesus aos inseguros discípulos que estavam também trancafiados numa casa logo após o Calvário, com medo das autoridades. Jesus entrou naquela casa, se pôs no meio deles e os saudou dizendo: Shalom, paz seja convosco. Que Deus também te dê a paz para que você possa seguir em frente e possa estar unido ao corpo de Cristo.